estamos falando sobre a autoridade, né? Mas antes de eu começar, eu falei que eu ia para toda reunião e orar. E eu vou orar de novo hoje. Eu quero que você me ajude, que você lembre disso. A gente está repreendendo o espírito surdo e mudo, que faz com que você esteja dentro da igreja e não ouça a palavra, não participe, não fale. Então nós vamos repreender toda a reunião, toda reunião que tiver, que eu estiver na frente, eu vou estar orando para repreender esse espírito e que ele se manifeste e vá embora em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, Pai, na autoridade do nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, que vive e reina para todo sempre, a quem é toda honra, glória, louvor e majestade, Pai. Eu quero repreender todo e qualquer espírito surdo e mudo que está impedindo pessoas dentro da igreja, Pai, de estar ouvindo a Tua palavra, de estar participando, de estar entendendo, de estar vivendo a Tua palavra, Pai, e de estar participando com a Sua boca, Pai. Então, Pai, que esse espírito saia, que esse espírito se manifeste e seja banido no nosso meio, nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Não só nesse momento, mas nas nossas vidas, Pai. Como foi falado aqui, a nossa boca é santa e não pode sair palavra de maldição, Pai. Então eu repreendo esse espírito surdo e mudo em nome de Jesus, amém. Você pode dizer graças a Deus, amém? Amém. Então vamos lá. Nós estamos falando de autoridade, fundamento de autoridade. A autoridade é primordial em qualquer lugar da nossa vida, qualquer fase da nossa vida cristã, ela é primordial. Tanto na nossa vida secular, tanto na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, onde a gente estiver, a autoridade é importante. E hoje a gente vê muitos filhos desobedecendo pais, porque os pais obedeceram a autoridade. Deixaram de exercer a autoridade, não pode fazer isso, que é bullying, que é não sei o que, não sei o que lá, e deixaram de educar os seus filhos como deveriam educar. E nós estamos vendo aí um monte de adolescentes, vou usar uma palavra aqui, são para marginais. Porque estão vivendo à margem da sociedade, fazendo o que quer, não respeitam o papai e mãe, não respeitam a autoridade, não respeitam o professor na escola, não respeitam o líder da igreja. Então, a autoridade é fundamental e nós temos que aprender isso e temos que continuar fazendo isso e ensinar isso. E por isso que nós estamos falando isso, estamos falando desses fundamentos, que é para a gente poder entender, ensinar e aprender e colocar em prática. Então, nós temos visto que muitas das igrejas esqueceram de fazer isso. Ensinar o que é autoridade. Entendeu? Já me perguntaram uma vez o que é autoridade. Eu falei, a pessoa fazia, eu quero ser o Samandal. Mas como é que acontece isso? Ela vai andar tanto contigo, vai aprender tanto contigo, que só de você olhar para ela já não sei o quê. Nossa mãe fazia isso com a gente, né? Quando era pequeno. Nossa mãe, de todo mundo aqui que tem mais ou menos a nossa idade, fazia isso. Ela só olhava, a gente já sabia o que era. Entendeu? O pai entra, mas a mãe olhava e já sabia o que era. Então, é assim, a pessoa, você vai aprender, você vai ensinar, você está aprendendo para ensinar, nós estamos aprendendo para poder ensinar, para que as pessoas façam as coisas sem precisar de ficar dando ordens e ficar mandando. Porque autoridade não é autoritarismo. Então, nós temos que entender que nós somos seres carnais, nós somos seres espirituais vivendo no mundo carnal. Tá? E nós temos que entender que se existe autoridade, você tem que respeitar. Não tem jeito. Você tem que respeitar a autoridade, você tem que respeitar. As leis estão aí para serem respeitadas. E nós temos que não obedece a lei, você paga por essas consequências. No reino é a mesma coisa. Quando você não obedece às leis do reino, você paga por isso. Entendeu? Então, quando você não obedece, você está desonrando. Quando você desonra, tem a consequência da desonra. Foi o que aconteceu com Davi, que nós vamos falar dele daqui a pouco. Então, não adianta a gente orar e não conhecer a palavra. Porque você ora, não conhece a palavra, você vira um religioso. Aí não, tem que orar. Tudo bem que tem que orar. Mas para orar, você tem que conhecer o que você está falando. Senão você só vai ficar repetindo, vai fazer lá. Igual a igreja católica, Pai Nosso, Ave Maria, Cruz Credo, não sei o quê, para o nome falar um monte de coisa. Mas vai ficar sempre isso. E não é isso. A nossa oração é a conversa de um pai com o filho, ou do filho com o pai. Então nós temos que entender que se a gente não conhecer aquilo que a gente fala, que a gente ora, nós estamos jogando palavra ao vento. Entendeu? Quando os discípulos pedem para Jesus, nos ensina a orar.
Aí Jesus traz lá o modelo da oração do Pai Nosso. Não era para você ficar repetindo o Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Não, é para você entender o que você está orando. Nós já falamos isso aqui algumas vezes, e num amor, nós vamos falar de novo, para você entender o que é realmente a oração do Pai Nosso. Não adianta só repetir, uma repetição. Então, não adianta eu orar e não saber. Eu viro legalista. E não adianta eu viro religioso. E não adianta eu saber e não orar. Aí eu viro legalista, né? A lei diz isso. Então, as duas coisas eu tenho que juntar, anda junto. Oração e a palavra anda junto. Então, mas tem que ter o jejum. Peraí. Você quer jejuar? Amém, glória a Deus. E nós vamos fazer isso dia 1º de outubro, jejum nacional. Mas tem que ter um propósito específico. Aí a pessoa, vou jejuar, vou parar de comer chocolate, vou parar de ver televisão, vou parar. Meu irmão, você não precisa fazer jejum, só você vai desligar o chocolate e vai falar, não vou comer, vou parar de beber Coca-Cola, não vou tomar. É simples, é decisão. Então nós arruma desculpa para dizer que está fazendo jejum, um montão de coisa aqui sem propósito. Então, nós não vamos a lugar nenhum se nós não conhecemos a palavra. Se você não conhecer a palavra, você é só um frequentador de igreja. Frequentador de igreja. Infelizmente, hoje, nós temos visto muito isso, muitos frequentadores de igreja. As pessoas vão no culto lá, aí tem 1.000 pessoas, 2.000, 4.000 frequentadores, a maioria, sem medo nenhum de errar, é frequentador de igreja. Não sabe, está indo lá para o evento social, está indo lá para pagar indulgência ou alguma coisa para dizer que está sendo baixo. Não adianta nada você ir um culto dia de domingo, se você durante a semana toda faz um curso de besteira. Não adianta nada, vou domingo lá, que domingo é santo. Não, o dia santo é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias são santos. Então, Jesus fala lá em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então você só vai conhecer o poder de Deus se você conhecer a Escritura. Você não vai conhecer o poder de Deus jejuando, você não vai conhecer o poder de Deus orando, você vai conhecer o poder de Deus conhecendo a Escritura. Se você conhece a Escritura, você conhece o dono da Escritura. Se conhece o dono da Escritura, você virá íntimo dele, você virá íntimo dele. Ele vai se revelar a você a cada dia. Então, nós temos que entender que o Eterno é um Pai generoso, que quer sempre nos abençoar, mas diz que Ele também é fogo consumidor. E a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito, né? Então, já falamos aqui, semana passada falamos de Gideão, né? Que Gideão, se é contigo, opa, pera, eu sou também lá da minha casa, não sei o que, já de Gideão está escondido malhando o trigo no lagar, que não era lugar de malhar trigo, era lugar de pensar uva. Faz um monte de prova para o Senhor prova ele, vai falar que é você. Entendeu? Então, na realidade, tem gente hoje querendo fazer prova do Senhor igual a Gideão. Um exemplo pode dar para você. Aquela prova serviu para Gideão, não vai servir para você. Para mim e para você é outra coisa, é outra história. O pai fala, e você obedecer. Porque ele diz que não existe mais o véu que separa, né? Então, o pai fala e o filho obedece. Não quer obedecer, o problema é seu. Então, mas Gideão juntava 32 mil, aí eu disse, Gideão, muita gente. 32 mil, vai dizer que vocês que ganharam a guerra, vão botar o ego de vocês lá em cima, manda os frouxos e os covardes embora. 20 mil vão embora. Entendeu? E sobra 10 mil aí. É muita gente, entendeu? Leva o pessoal lá na beira do rio, lá, e manda o pessoal beber água. Quem beber água lambendo, igual o cachorro, se separa. Quem enfiar a cara na água, se separa. Então, separa só aqueles que lamberam água. 300. Então é com esses que você vai ganhar a guerra. Algum dos 300 lutou? A guerra não era do homem, a guerra era do Eterno. A minha guerra é a tua. A guerra que nós estamos enfrentando, as dificuldades que nós estamos enfrentando, não são minhas, são dele. Ele colocou isso no nosso caminho para nos fazer crescer um pouco mais. Então, as adversidades que a gente passa no dia a dia, na realidade é para fazer a gente crescer espiritualmente, a gente tem que aprender isso. Então, nós vamos ver que Davi era um caso especial, né? Todo mundo conhece a história de Davi, acho que é a história que mais todo mundo conhece, todo mundo fala de Davi, né?
Mas diz que o povo antes lá pede um rei para Samuel. Aí Samuel fica tristinho. Pediram um rei. Aí o Eterno fala para Samuel: Samuel, não fica triste não, porque eles não fizeram nada contigo. Eles renegaram a mim como rei. Então agora eu vou dar um rei segundo o coração que eles querem. Como alguém vai fazer isso? Aí a Bíblia diz: vai pegar seus filhos, suas filhas, botar lá no exército, botar na cozinha, vai botar como guardião, e um montão de coisa. Vocês não vão ver o rei. Aí aparece Saul, entendeu? Que não era um homem segundo o coração de Deus. Algumas passagens, algumas Bíblias que diz que o Senhor confirmaria sobre o trono de Saul se ele não pecasse, né? Não, mas está errado, porque o Senhor não poderia confirmar o trono de Saul, porque a promessa de reinar era sobre a tribo de Judá, e Saul era da tribo de Benjamim. Então Saul era um governo temporário que o homem pediu, mas ainda tinha um governo divino. E aí o Senhor prepara alguém, ele está sempre preparando alguém. Então vai acontecer sempre isso. Mas nós estamos passando por dificuldades. O Eterno está preparando alguém para botar melhor na minha vida, na tua, no teu lugar de trabalho, na tua vida, na tua casa. Ele está preparando sempre alguém melhor. Mas aí Samuel vai ungir Davi lá, vai ungir uma pessoa lá na casa de Jessé. Aí Samuel fala: o profeta, o último dos profetas, sacerdote, e fica com medo. Mas vou lá, esse Saul soube, manda me matar. Aí ele fala: diz que vai sacrificar, vai resolver. Aí vai até a casa de Jessé, ele chega para Jessé, fala assim: Jessé, organiza os teus filhos aí. Só que tem um detalhe. O Senhor fala para Samuel: não atente para a aparência. Eu não vejo como o homem vê. Então muitas das vezes nós estamos olhando para as situações e achando que aquilo é bom para o nosso. É bom, é bonito, é agradável aos nossos olhos. Esquece de perguntar a ele. Aí a gente acaba fazendo coisa errada, fazendo aliança com o inimigo, e depois que faz aliança com o inimigo, para você desfazer um problema sério, entendeu? Josué 9,14 fez aliança com o inimigo, porque não buscou o conselho da boca do Senhor, mas aí você fala: não olha a aparência, nem porte físico, nem nada, entendeu? Porque eu não olho assim. Você vai fazer aquilo que eu mando. Aí Samuel chega lá e vê o primeiro filho, aí, fortão, mais muito primogênito, esse, se for. Passou sem nada disso. Aí Samuel falou: acabou, não sei, não tem mais ninguém não. Aí tem um garotinho lá, um franzino, que está lá na malhada, atrás da malhada. Aí Samuel falou: não sai ninguém daqui, nem a gente senta para comer enquanto ele não chegar. Então, manda ele vir. E algumas escrituras dizem que Davi era um filho bastardo, era um filho fora do casamento, né? A gente escutou falar muito isso. E ontem nós fomos desmistificados disso, tá? Então nós temos que dar o braço a torcer e botar a cara a tapa. Nós ensinamos, aprendemos errado e ensinamos errado. Onde nós fomos desmistificados, Davi não era filho bastardo, provado na palavra, entendeu? Então nós vamos depois, pedimos isso lá, esse material, nós vamos estar lendo de material estudante, trazendo para vocês para provar que Davi não era filho bastardo. Mas todo mundo prega e diz que Davi era bastardo. Não era não, Davi era filho legítimo. Então, entender que Samuel insiste em Davi, eu unjo Davi, só que Davi entendia o que era autoridade. Por que ele entendia a autoridade? Ele estava a vida toda cuidando das ovelhas do pai. O pai mandava, ele cuidava, ele sempre obedecendo. Os irmãos dele rejeitavam ele, mas ele estava sempre obedecendo. Aí o Senhor derrama azeite sobre a cabeça de Davi, e depois Samuel vai embora para a casa dele, e acontece lá uma guerra lá com os filisteus. Samuel fala para Saul: você espera 7 dias até eu chegar, para que a gente possa sacrificar. Diz que deu o 7º dia, mas não tinha chegado ao 8º ainda estava no 7º
Saul vai lá e faz o que não devia fazer. Então, temos que entender, já escutamos várias vezes falar isso, que o Senhor não se atrasa, Ele não chega tarde, Ele não chega cedo, Ele chega sempre na hora certa. Então, o Senhor já chegou na minha vida, vai chegar na de cada um de nós, sempre na hora certa. Nunca atrasado, sempre na hora certa. Entendeu? Então, diz que sacrifica lá e quando ele acaba, vai sacrificar, está começando o sacrifício. Quem chega? Samuel. Ué, o que tu está fazendo ali? Eu achei que tu estava demorando, eu achei que era isso, que era aquilo. O povo estava se afastando e eu resolvi sacrificar. O que Saul fez? Desobedeceu uma autoridade. Desobedeceu uma autoridade. O que Samuel fala para ele? Teu rei não foi rasgado da terra. Agora o Senhor já preparou outra pessoa para o teu lugar. Só que Davi continua lá no ungido, é ungido rei. Só que Saul ainda era o rei. Davi teve várias oportunidades de tirar a vida de Saul e nunca fez isso. Por quê? Porque ele entendia de autoridade. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Mas o cara já tinha tirado o rei, ele tinha perdido o rei, mas ele ainda era o rei. Então, muitas das vezes nós temos que entender que o Senhor nos dá algumas visões, nos dá alguma palavra, e a gente quer passar por cima para alcançar o lugar, para alcançar as coisas. Tem alguém no caminho ainda, eu tenho que tirar essa pessoa do caminho para me alcançar. Se o Senhor te deu uma palavra para mim, deu para você, não se apresse em tirar ninguém do lugar, porque o próprio Senhor vai tirar e vai te colocar na posição certa. Quando você resolve passar por cima, você pulou uma etapa, com certeza lá na frente vai dar errado. Então, no tempo do Senhor, todas as coisas funcionam, todas as coisas dão certo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, eu e você fomos chamados por um propósito, e nós temos que obedecer esse propósito. Se nós não obedecermos, nós somos filhos desobedientes. Entendeu? Então, Davi vai lá e depois tem a guerra lá com os filisteus e aparece os gigantes lá no Golias e Davi já está ungido, aparece um gigante afrontando todo mundo e aparenta ali afrontando. Aí chega Davi. Aí os irmãos, o que ele ia fazer aqui? Tu é presunçoso, tu é orgulhoso, tu é isso, tu é aquilo. Mais um detalhe para a minha vida, para a gente. Quando nós estamos no propósito, nós estamos chegando perto da vitória, vai aparecer sempre um enviado bom para dizer para a gente que a gente não pode, que a gente é altivo, que a gente é soberbo, que a gente é aquilo, que a gente é aquilo. Vai querer sempre alguém tirar a gente do foco. Então não perca o foco. Se o Senhor disse para você que vai chegar lá, tu vai chegar lá. O caminho está preparado e tu vai chegar lá. Vai aparecer percalço no caminho, vai aparecer situações, vai aparecer qualquer tipo de coisa, mas se Ele falou para mim, é para você que vai chegar lá, você vai chegar lá em nome de Jesus. Então entenda isso. Aí o goleiro Davi vai lá e fala, opa, o que vai acontecer? Quem matar o gigante? Não, vai casar com a filha do rei, vai ter, a família vai ser isenta de impostos, não sei o que. Ele falou, eu pego esse circunciso filisteu. Mas era o menorzinho, Davi era o franzino, mas ele já tinha noção de rei, ele entendia o que era autoridade. Então o que ele vai? Ele vai lá encarar o gigante, diz que ele está no baixo e o gigante está no alto, e quando o gigante que ele vai se encontrando, ele começa a olhar para o gigante e fala, opa, agora ficou esquisito, né? Mas aí Davi fala assim, tu vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado, e hoje mesmo Ele vai me dar nas tuas mãos e eu vou cortar a tua cabeça. O que Davi fez? Aí ele falou, pai, o cara é grande, mas eu preciso das tuas mãos, eu contigo sou maior que ele. Então, quando eu entender que eu e o Eterno, eu e você, com o Senhor somos a maioria, somos invencíveis, não tem barreira, não tem nada que impeça a gente de ganhar a vitória. Não tem nada que vai impedir a gente chegar lá no caminho, alcançar o caminho. Entendeu? Então Davi pega lá a pedra, 5 pedras. Davi mirou. O Espírito falou assim, Davi, joga a pedra que eu acerto.
Eu só quero que você jogue a pedra. Se jogar para trás, eu jogo as acerta ela para frente. Joga a pedra para qualquer lugar. Davi rodou, não sabe nem onde a pedra foi, ele voltou. Acertou. Um detalhe para a minha vida e para a tua glória, eu quero que você receba em nome de Jesus. Davi não matou o gigante, só o gigante. Aquela pedra abriu o caminho para a vitória e liberdade do povo. Então a pedra que está atravessando a minha vida e a tua vai ser o caminho para a gente vencer, ter vitória e alcançar a vitória lá na frente. Em nome de Jesus. Você recebe isso, amém? Então a pedra não serviu só para matar o gigante. A pedra serviu para abrir o caminho. Então as pedras vão abrir o nosso caminho. Entendeu? Então, entender que quando o Senhor nos capacita, Ele garante. Então, se Ele fala para mim e para você, pode ir, vai ser medo. Aliás, você pode até falar para ele, Senhor, eu estou com medo, mas eu vou debaixo da tua autoridade. Porque nós podemos ter medo. Não tem medo? Tem. Porque não somos suscetíveis a medo, mas Senhor, eu estou com medo, me ajuda. E duvido que ele não ajude. Fala, gente. Apóstolo, como que o senhor orienta a gente a ideia de Davi ter pego 4 pedrinhas? 5. E 5 pedrinhas e ter usado só uma? Isso. Nós vamos dar um estudo sobre isso. Nós escutamos falar sobre isso ontem também. Nós estávamos num congresso apostólico lá em Itaipuaçu. Saímos tarde, pô. E chegamos cedo e saímos tarde. E foi falando sobre isso. E nós vamos preparar um estudo sobre essas 5 pedras e trazer, porque os 5 pedras não era só, porque ele contou 5, porque a numerologia do 5, a simbologia do 5, nós vamos trazer isso para vocês em nome de Jesus, tá? Só pedir para guardar um pouquinho, que nós estamos digerindo isso tudo. Então, Davi, ungido rei, continua obedecendo. Mata o gigante e continua obedecendo. Nós podíamos entender, agora eu matei o gigante, agora eu sou o cara. Eu matei o gigante, mas você matou o gigante, mas ainda não chegou a tua hora. Sossega um pouquinho. Como diria minha mãe dizia, baixa o facho um pouquinho, aguarde que vai chegar o momento. Irmãos, como a pastora falou, nós tivemos ontem vamos assim, uma perspectiva diferente desse assunto, das pedras, né? Mas eu sei que a apóstola deu uma enfeitada no assunto. Sim. Mas a razão lógica ali é porque não era um gigante, eram 5. Isso. 5 gigantes. Ele foi preparado para uma batalha. Ele foi bem preparado. Aí ele usou uma. Aí começou a guerra. Já começou. Vocês continuem lendo a Bíblia no texto, vamos ler lá para frente e tal. Que lá na frente os 4 reaparecem novamente. Só que em vez de Davi, que agora já era rei, matar o gigante, os soldados de Davi, inspirados que ele matou um, não, nós aprendemos a matar. Então os soldados foram matar os outros 4. Mas na verdade os filisteus tinham 5 gigantes. Isso é que está na Bíblia, né? Agora a pessoa abriu ontem, até tem enfeitada bonita, né? Engraçado. Mas na verdade é porque eram 5, ele sabe, todo mundo sabia que era 5 gigantes. Ele não mandava os 5, só mandava um. Né? Se esse um tivesse poder, não avançava. Mas depois, mais tarde, os soldados, quando Davi disse que ia matar ele, não, Davi, pode ficar tranquilo, agora a gente já sabe como é que faz. Aí mataram os outros 4. Bem, essa é a explicação que está na Bíblia. Isso. E entender que quando eu falo das 5 pedras aí, Davi pegou as 5 pedras por causa disso, por causa dos 5 gigantes. Se veio os 5, ele mata os 5. Exatamente. Ele foi preparado. Ele foi preparado. Uma inspiração para os crentes, que às vezes vão fazer uma coisa e não vão preparado. Isso. Vai fazer uma visita no hospital, vai visitar uma pessoa que está oprimida, e não se prepara adequadamente para a batalha. Você tem que ir, mas tem que ir direitinho, né? Nesse lugar onde houve essa batalha, eu estive lá, eu vi onde ficaram os soldados de Saul, em cima do morro assim. Aqui tinha um vale muito grande, um vale chamado Vale de Elá. Acho que a Paula também teve lá com a gente nessa ocasião, né? A Paula, a Cosma também. Aí quando você desce, tem um riacho. Normalmente ele fica seco no inverno, quando no verão vem a chuva ele fica cheio, né? E ali tem um monte de pedra redonda, que você pegou bater uma na outra, ficou redondinha, né?
E eu nesse dia eu peguei, eu peguei, eu tive o prazer de dizer assim. Eu trouxe essa pedra aqui no mesmo lugar onde eu e Davi pegamos as pedras, né? Com uma diferença de 4.000 anos. Eu tenho essa pedra lá. Eu ganhei uma e tenho em casa. Mas vamos lá. Entender que se aparecem 5 gigantes, Davi matou os 5. Era só ele jogar as pedras. Está arriscado se ele jogasse, chegam os 5, ele joga o alforje com o pé de tudo, mata tudo, porque não era Davi que tinha que matar. Era o espírito que ele ia dirigir, estava precisando de alguém macho o suficiente. Tu fala macho suficiente, pode ser homem ou mulher, macho o suficiente para falar: ergue aqui, usa-me a mim, envia-me a mim. O Senhor está esperando que eu e você façamos isso. Senhor, eu estou aqui, me chame. Não, Senhor, eu estou aqui, mas chama o pastor, chama não sei quem, chama não sei quem. Não, o Senhor não foi para mim, para você. Eu quero você, contigo. Você tem que levantar a mão e falar: Senhor, ergue aqui, usa-me a mim. Então, Davi fala para o gigante: sou eu um cão para tu vires a mim com paus? Eu filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas das feras do campo. Isso aí foi uma das ceias que teve, né? Pode estar lá. Davi, porém, disse: tu vem a mim com espada e lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado, e hoje mesmo o Senhor entregará na tua mão. Quem entregou o filisteu na mão de Davi? O Senhor. Davi usou: hoje mesmo o Senhor vai me dar, você não vai. Davi falou: não, hoje mesmo eu vou fazer isso. Não, o Senhor vai me dar, não vai te dar, não vai. Eu vou pegar você, eu só vou cumprir o propósito, porque hoje mesmo o Senhor vai fazer a obra. O Senhor quer falar, pastor? Eu não iria, deu vontade, mas o senhor... Você fez assim? Eu lembrei-me da passagem que está aqui, e aí por isso eu fui buscar em Samuel, 2 Samuel 21, de 15 a 22, de que também houve uma outra batalha em que Davi ficou muito cansado contra um gigante. E nessa batalha apareceu um dos soldados dele, porque lógico que ele não morreria por causa do plano de Deus, mas ele estava perdendo a batalha, o soldado tomou a frente e venceu o gigante. Se eu não me engano é Benaia. Isso aí mesmo, ou seja, de modo que nem sempre é o nosso líder que está mais forte no momento. Não. Por isso que tem que estar sempre. sempre. Porém, ele tem seus ajudantes, né, que estão para o deixar vivo e forte. Isso aí. Então, na realidade, por quê? São as pessoas que estão contigo. Porque são as pessoas que são a nossa ajuda, a nossa força, o nosso esteio, e as pessoas que estão muitas das vezes segurando o nosso ministério. São os liderados, são as pessoas que estão conosco. Mas eu sou o coitadinho, eu sou o menorzinho, meu irmão, de repente é você que está segurando o ministério todo. Entendeu? Mas não. Igual lá no monte, né? Quando Moisés não sustentava mais os braços em oração, teve sempre alguém para poder o quê? Segurar os braços. Enquanto os braços estão abaixados, ele perdia a guerra, perde tudo. Então tem que ter o quê? Um suporte. E esse suporte está sempre do lado. Deus coloca sempre do lado dos líderes, pessoas para poder estar sustentando eles. Amém. Então, a gente sai junto, aí eu posto, ele fala assim: o Jorge é o meu Josué. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Mas vamos lá. Saul, rei, já tinha perdido o reinado espiritual, mas ainda era um rei carnal. Então, Davi, rei espiritualmente, mas ainda entendendo sobre a autoridade e obedecendo. E eu já falei aqui, vou falar de novo. Então, se o Senhor prometeu alguma coisa para mim e para você, aguarde que vai chegar. O tempo é dele, não é nosso, entendeu? Vai chegar. E quando chega, na hora certa, chega sempre o melhor. Porque se a gente pula a etapa, como eu falei, tem alguém, eu vou pular. Você pula a etapa, vai acabar fazendo errado e não dando certo.
Pai prepara tudo na hora certa. Então, Davi, já com um nível de autoridade, conhecendo o que é autoridade e obedecendo a autoridade, resolve não matar Saul. Porque Davi entendeu que ele tinha uma promessa: vai chegar a tua hora. Então eu quero liberar uma palavra para nossas vidas. Vai chegar a tua hora. Aleluia. Vai chegar a tua hora, cara. Vai chegar, não tem, não se preocupe. A hora certa vai chegar. Então, entender que o nível, Davi recebe um nível de autoridade, ungido rei, e essa unção não muda o caráter de Davi. Muitas das vezes a gente recebe alguma coisa, alguma honraria, ou recebe algo, e a gente começa. Davi não continua a mesma pessoa. Por isso que eu falo, o cara é segundo o meu coração. A honraria do homem, é legal você receber um elogio, nada contra, é ótimo você receber um elogio, é bom receber um reconhecimento, é muito bom. Mas você tem que entender que a honra e a glória é sempre dele. Nunca é minha, é dele. Entendeu? Então, mas o problema hoje é que a gente vê que o Deus desse mundo, né, segundo o entendimento de muita gente, a pessoa fala que chegou lá fora. Você está aqui dentro. Chegou dentro da igreja. Nós estamos falando para crente, e as pessoas estão nos escutando também. Estão nos assistindo, né, escutando. Mas chegou o entendimento nosso. E a gente fica igual o cego está tirando. Ele falou, espera, vai chegar a hora. Entendeu? Então, o nível de autoridade de Davi, mesmo sendo rei, mesmo já tendo se constituído, não muda. Davi continua com o mesmo caráter. Entendeu? Uma palavra dentro dessa conotação entre nós tem que sempre ser grato a Deus por tudo. Na minha área musical, sempre quando eu estou pegando um louvor, quando as igrejas me pedem, um grupo para mim poder levar para eles ensaiar, cada louvor novo quando vem, é como se fosse um teste para nós, na área musical. E sempre com graças a Deus, quando eu consigo tirar de ouvido, de imediato eu já agradeço a Deus, porque vem lá do alto. A honra e a glória dele. A honra e a glória dele, e o talento justamente ele que envia para nós. Conseguimos tirar, para não depender. Temos recursos da internet, na área musical, que a gente encontra as músicas, louvor, já tudo mastigado com a nota. Mas tem muita coisa errada ali, então a gente quer fazer o melhor para Deus. Mas o clique é de quem? Clique é de quem? Lá de cima, isso mesmo. Ele dá o clique padrão. Pegou um louvor novo, obrigado, Papai do Céu. Então, obrigado, Glória. Deus está deslocando Davi, Deus unge Davi, está deslocando Davi debaixo da autoridade do pai dele, de Jessé ainda, mas colocando Davi agora debaixo da autoridade espiritual do rei. Aumentou o nível de autoridade. Então, quando eu e você nos submetemos às autoridades, o Senhor aumenta o nosso nível de autoridade. Você só vai poder dar ordem se você souber aprender. Você só vai amar se você for, ou então se formar. Você só vai obedecer se você souber cumprir as leis. Então, você só vai poder mandar, só vai poder ensinar se sentar para aprender. Alguns anos atrás, eu dirigi uma igreja junto com outro pastor, e nós tínhamos membros inscritos, 150 membros inscritos, não tinha mais. E as pessoas questionavam um monte de gente, questionavam um monte de coisa. E um dia aconteceu uma situação e eu resolvi sair e falei, estou indo embora. Aí o outro pastor que dirigia comigo falou assim, o que houve? Eu falei, você quer da Bíblia ou fora da Bíblia? Aí ele falou assim, na Bíblia. Eu falei, então tá, amostra aí, andarão dois juntos não saem de acordo? Ele falou, não. Eu falei, não estou mais de acordo contigo, a igreja é no terreno da tua casa, no terreno, tu não vai sair então, sai. Aí ele falou para mim assim, e agora, o que o pessoal vai pensar da igreja? O que vai pensar? Não me importa como pensar, não importa que não está dando mais para a gente andar junto. Entendeu? Então,
como você é o presidente da igreja, eu estou te comunicando, eu estou saindo. Mas entender que eu, mesmo não concordando, eu fui lá e falei com um cara que era a autoridade da igreja. Eu dirigi a igreja, mas ele era o presidente. Eu fui lá e falei com ele, eu estou saindo. Entendeu? Eu não pedi a bênção dele, eu comuniquei ele que eu estava saindo. Tá? Entender que quando nós estamos debaixo de uma autoridade, mesmo que você não concorde, não saia se rebelando. Vai lá e comunica. Fala, não concordo contigo, não deu para acertar? Pede para sair e vai embora. Mas não fica dentro da igreja falando mal, não fica dentro da igreja fazendo fofoca, não fica dentro da igreja fazendo dissensão, porque você está pecando. E se Jesus voltar, é igual o filme que eu vi Deixado para Trás, o pastor está pregando e Jesus volta, só ficou ele. O pastor que estava pregando, só ficou ele, foi todo mundo embora. Ele não foi. Aí ele entendeu que ele salvou todo mundo e perdeu a salvação dele. Então entender que debaixo da autoridade nós temos que ser sempre obedientes. Eu não submeto a autoridade nenhuma, só a divina. Você está pecando. Eu não submeto ao homem, submeto só a Deus. Você está pecando. Então, entender que Davi, quando vai batalhar, a batalha dele não era física, a batalha dele era espiritual. Aqueles gigantes simbolizavam uma potestade, entendeu? Isso lá no capítulo 39 de Jó, você vai ver falando sobre isso, né? As qualificações daquele gigante. Então, Davi, debaixo de uma autoridade, vai lá e faz o que devia. Se Davi pede para o pai dele lá guerrear contra o gigante, o pai fala, não vai. Tem um seriado aí que fala sobre Davi, né? E nesse seriado Davi fala, pai, eu quero ir lá, não vai. Não vai não, você fica aqui. Mas quando Davi entendeu que o chamado era o pai eterno, o pai eterno fez o pai terreno obedecer. Manda Davi levar a comida lá para o pessoal. Era estratégia para poder Davi sair de casa e chegar lá. Então, muitas das vezes vai acontecer na nossa vida algumas situações que a gente não vai entender, mas é o eterno colocando algumas situações, preparando alguns caminhos para que a gente possa chegar lá. Então, não se importe o caminho, se importe sempre obedecer. Entendeu? Então, Davi vai lá, se submete à autoridade divina e vai ao encontro do gigante. Entendeu? O encontro do gigante era o alinhamento espiritual. Muitas das vezes a gente vê o gigante, vê a dificuldade e foge, fica com medo, não vai encarar o gigante. Você perdeu a oportunidade. Apareceu o gigante, encara ele. A gente cansa de falar que nós somos, eu acabei de falar aqui, a gente fala muitas vezes que nós e Deus somos a maioria, né? Então, eu sempre que eu chamo, não vou chamar nem o pai, vou chamar meu irmão mais velho, Jesus Cristo. Não chamo nem o pai, vou chamar Jesus. Eu e Jesus somos a maioria. Entender que quando você está debaixo de uma autoridade e você respeita, obedece, tudo funciona. Tudo funciona. Então, não importa o jeito que vai chegar, que vai acontecer, vai funcionar. Então, Davi guerreia lá com o gigante, mata o gigante. E o nível de Davi espiritual se eleva mais um pouquinho. Então, muitas das vezes, quando a gente deixa de encarar o gigante, nós ficamos estabilizados. O gigante afronta, como disse no início, quando falarem mal da gente, nada mais é do que um trampolim para elevar a nossa vida espiritual. Então, as dificuldades que vão aparecer nas nossas vidas, situações, as enfermidades, vai aparecer, é um trampolim para elevar a gente espiritualmente. É a forma como você encara. Se você encara como derrotado, você vai ser um derrotado. Se você encara como vencedor, você vai ser um vencedor. Então, entender isso. Eu contei que já nós tivemos lá em casa, a Fátima teve câncer no endométrio, depois eu tive câncer na próstata, e
foram visitar a gente e sempre que visitavam a gente falavam assim: vocês estão aqui, mas não tem cara de doente. Eu falei: mas nós não estamos doentes. Nós estamos passando por uma situação e nós já somos mais do que vencedores por aquele que programou. Então, a Fátima ficou curada tem mais de 10 anos, entendeu? Eu fui curado tem 6 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas se você encarar como doença, você fica doente. Se você encarar como derrota, você é derrotado. Encare como vencedor em tudo na glória. Gazum Metová. Em tudo, é tudo para o bem. Tudo tem que ser para o bem. Entendeu? Então, o legal é quando a gente fala que é tudo para o bem. Eu estava comentando com o pastor Evaldo. Quando a gente fala isso, tá tudo bem. Quando é na vida dos outros, né? É fácil a gente falar, né? Mas quando é na nossa, nós temos que ter a autoridade para declarar: vai tudo para o bem. Tudo funciona. É o exemplo da mãe lá que perdeu o filho. E aí o profeta vai lá, Jesus, vê o que é. Vai tudo bem. O filho estava morto, mas vai tudo bem. Entendeu? Então a situação aconteceu, mas vai tudo bem. Porque o Eterno vai mudar a situação. E aquilo nada mais é do que um trampolim para levar a gente espiritualmente. Então, Davi percebe que vai mudar de nível e o que ele faz? Obedece. Davi já tinha a unção dada pelo Senhor e percebe que aquele gigante não ia derrotar ele. Aquele gigante tinha derrotado todo o exército de Saul. Tinha um homem que falou: para deixar que eu vou. De repente o Senhor está contando comigo e contigo para mudar a história da nossa nação. Está contando comigo e contigo para mudar a história da nossa casa, do nosso lar, da onde a gente está, do nosso trabalho. Está contando comigo e contigo. É só você levantar a mão e falar: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim. Então, Davi invoca o Senhor, proclama a autoridade do Senhor. O Senhor vai lá dar vitória. E quando a gente submete a nossa vontade à vontade do Eterno, pode contar que sempre vai acontecer o melhor. Sempre. Sempre vai acontecer o melhor. Então entender que nada no que nos acontece é por acaso. Fala: mas foi o diabo. O diabo não pode fazer nada comigo, contigo. O diabo não pode fazer nada comigo, contigo. Diz que quem é de Deus, o maligno não lhe pode. Se Ele nos deu o poder de ser filho, o que nos acontece tem a permissão do Eterno. E se tem a permissão do Pai, pode contar que Ele está no controle. Se Ele permitiu, Ele está no controle. Então, 1 João 4,20 chama a gente de mentiroso. O livro de 1 João chama a gente de mentiroso 4 vezes, né? 1 João 4,20 diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois como você ama o seu irmão a quem você está vendo, então ama o Eterno a quem você nunca viu. Como é que pode ser dizer que não ama o teu irmão e ama o Eterno? Isso é mentiroso. Mas você está dizendo que eu estou dentro da igreja e sou mentiroso? Se você tem um problema com o teu irmão, eu amo a Deus, vou louvar a Deus, e eu tenho briga com o teu irmão, você é mentiroso. Na hora da oferta, se vier trazer a tua oferta, lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta bem quietinha, vai lá, se conserta com o teu irmão e depois você oferta. Aí eu acrescento, porque se eu não fizer isso, eu só dou dinheiro. Aí tem um monte de gente da igreja que fala assim: mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, estou na igreja há 30 anos, sou fiel e não ganhei nada, porque você só há 30 anos dando só dinheiro. A minha oferta é a tua fala. A nossa oferta fala. Então quando você ofertar, oferta com propósito. Diz aquilo que você quer. Entendeu? E o Senhor cumpre. Ele é o maior interessado em cumprir as nossas vontades, desde que estejam alinhadas com a vontade dele, né? Porque senão a gente fica pedindo qualquer besteira. Entendeu? Então Davi corta o gigante, corta a cabeça dele, e para mostrar para todo mundo que a autoridade que ele tinha não vinha da força do braço dele. Jeremias fala que maldito é o homem que confia na força do seu braço.
Uns confiam em carro, em cavalo, mas nós cuidaremos menção do nome do Eterno. Então, tudo que você for fazer, toda coisa que for fazer, todo lugar que você vai, coloca o Eterno na frente. Presente o Eterno, Senhor, eu estou indo para tal lugar, vai comigo. Entendeu? Aí eu fico falando, eu vejo às vezes as pessoas falando de presença, Senhor, aí chega na igreja, Senhor, entrando na tua presença. Aí vai embora, Senhor, despede-me. Senhor, não deixa eu me desviar da tua presença um segundo. Eu tenho que estar na tua presença onde tu for, aonde eu for, a tua presença está comigo, onde eu estiver, a tua presença está comigo. Não abrir mão da presença dele. Não abrir mão do que ele quer para a minha vida e para a tua. Então a presença dele é muito mais importante do que eu e você. Então, aí a gente tem o conto lá de Jonatas com Davi. Jonatas entrega a capa, a espada para Davi, entrega tudo, porque Jonas tinha a visão de que Davi era o próximo rei. E Jonas, mesmo sendo filho do rei, se submete à autoridade de Davi. Jonas podia dar ordem a Davi, mas Jonas acatava o que Davi falava. Então entender que quando o Senhor tem um propósito para a minha vida e para a tua, o Senhor vai cumprir ele, entendeu? Sinal de obediência. E quando a gente não reconhece como autoridade constituída, nós estamos nos colocando debaixo de uma autoridade maldita. Tá? Existe autoridade boa e autoridade ruim. Quando você não quer obedecer, você está se colocando debaixo de uma autoridade ruim, entendeu? Então, quando você não obedece a uma autoridade constituída, você está lutando contra o próprio Pai, contra o próprio Criador. Você está lutando contra Ele. Quando você está falando mal do teu líder, você está falando mal do Eterno, que foi o Eterno que botou ele. Quando você levanta contra o líder, você está levantando contra o Eterno, porque foi o Eterno que colocou ele. Então, e com certeza, se a gente fizer isso, nós vamos sair perdendo. Então, o Senhor tem a mesa pronta, preparada para mim e para você, para a gente tomar posse, para comer o melhor. Diz que o melhor da terra é para a gente, não é para o cara não falar, não. Glória a Deus. Está na mão errada. Por quê? Nós esquecemos o que era obediência e autoridade. Nós demos na mão do inimigo. Então, tem uma música que diz que fui no terreno também tudo. Não é assim que funciona, não. Mas entender que se eu e você voltarmos à obediência, falamos ao termo do primeiro amor, né? Que o amor não tinha assim, primeiro tem que ser sempre o mesmo. O Senhor vai cumprir o propósito na minha vida e na tua. Nós vamos exercer autoridade, nós vamos liderar. Nós temos que aprender a ser liderado. Samuel recebe a ordem de colocar Davi na posição de honra. Entender que a posição de honra minha e tua já está guardada. Amém? A nossa posição de honra já está guardada. Já está guardada, já está estipulada, já determinou o lugar. Aí fala, mas por que ainda não está acontecendo? Porque nós não estamos preparados. Porque se o Senhor coloca a gente na posição de honra agora, nós vamos querer ser o semideus, né? Aí vamos estar usando igual o inimigo, né? Querendo o lugar do Eterno. Então, mas Davi entendia disso. Davi falou, não, pá, eu sei o meu lugar, eu vou ficar quietinho que a minha hora vai chegar. Entendeu? Então, entender que a nossa hora está programada para chegar. Nós vamos ver que Davi, como eu já falei aqui, várias vezes teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Davi falou, opa, eu não toco no ungido. Então, por favor, em nome de Jesus Cristo, não fale mal da sua liderança. Não se levante contra a sua liderança. É melhor você sair do que falar mal. Amém? Então, entender que Davi e Jonas fazem uma aliança.
E quando a gente faz uma aliança debaixo do nome do Senhor, o Senhor cumpre, né? O propósito. Jonathan está reconhecendo a autoridade de Davi como rei. E Davi fala, pode deixar que a tua família eu tomo conta. Então, quando a gente reconhece a autoridade, o Senhor está falando para mim e para você assim, deixa que da tua família eu tomo conta. Aliás, a família não é nem tua, a família é minha, eu só tenho para você tomar conta. Mas se você não está com hoje, deixa que eu tomo conta, só fazer o que eu estou mandando, seja só obediente. Obedece que vai chegar a hora. Entendeu? Ah, mas meu filho está no mundo, está nas drogas, eu não sei o que. Obedece que vai chegar a hora. Vai, não adianta querer forçar a barra. Entendeu? Vou largar. Não, fica na posição que ele te colocou. E na posição que ele te colocou, com certeza vai funcionar. Então, Davi cumpriu o primeiro nível de autoridade, que é o seu pai, nível terreno. E depois ele se submete à autoridade divina. Davi, quando se submete à autoridade divina, ele abençoa toda a sua casa. Porque ele mata o gigante, ele obedeceu ao rei do rei, obedeceu ao do rei eterno, né? E a casa dele fica livre de impostos, a família dele é abençoada, ele casa com a filha do rei, entendeu? E por aí vai. Então, quando eu e você somos obedientes, vai aparecer o gigante, vai aparecer a pedra, vai aparecer um monte de ofertas, um monte de oferendas, aos meus olhos vão parecer boas, mas se ele falou que você vai chegar lá do outro lado, não fica com medo de você levantar, não. Porque ele já garantiu que vai chegar. Não vai se levantar, o barco pode afundar, pode quebrar, mas se ele falou que eu e você vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar em nome de Jesus. Então não tem esse problema. Os discípulos têm medo, ficaram com medo. Lá quando se levanta lá, só que eles esqueceram que Jesus tinha falado com lá, vocês entram no barco e passem para o outro lado. Jesus já tinha liberado, vocês vão chegar do outro lado. Você vai chegar no barco, vai chegar nadando, vai chegar boiando, vai chegar andando sobre as águas, mas você já garantiu que você vai chegar. Então ele já garantiu para mim e para você que nós vamos chegar lá. Então Davi entende isso, cumpre isso, é obediente, e nós temos que entender claramente que a autoridade espiritual na nossa vida nos faz, como eu já falei aqui, mudar de nível, nos faz estar alinhado com um propósito melhor. Então, aonde quer que te colocarem, seja obediente. Por quê? Porque pode ser que a gente esteja sendo testado. Sendo testado. Colocou você, mas você não queria ficar nesse lugar, mas se foi ele que mandou tu ficar, fica. Porque vai te tirar dali e botar no lugar. Mas eu queria lá, aguarde que tu vai chegar lá. Então, seja o princípio da autoridade, como o princípio de toda a palavra, é a obediência. Entendeu? Então, Davi cumpriu o que lhe foi determinado. E o Espírito está confirmando para mim e para você. Se submeta à autoridade e tudo vai dar certo na tua vida. Então, quando somos obedientes, o milagre acontece. Aconteceu na minha vida, aconteceu na vida da minha esposa, aconteceu na vida do pastor, já aconteceu na vida do pastor Evaldo, já aconteceu na vida de cada um de vocês aqui. O Senhor só quer que eu e vocês sejamos, você pode falar, só quer que a gente seja o quê? Pode falar mais alto? Obediente. O pessoal escutar, fala mais alto. Obediente. Glória a Deus. Então, quando nós somos obedientes, o milagre acontece. Então, nós temos que entender que as coisas vão se levantar, os problemas vão acontecer, mas Ele está falando para mim e para você. Ser obediente. Amém. A carta do Apocalipse, as cartas do Apocalipse, o que fala? Ser fiel a morte. Ser fiel até o fim. Esse fiel aí que nada mais é do que seja obediente. Seja obediente até o fim. Então tem a promessa: ser obediente até o fim, eu vou te dar a coroa da vida. Ser obediente até o fim, eu vou te dar um novo nome. Vou te dar, vai ser colocado como estrutura, como coluna no templo.
Seja obediente até o fim e tu vai experimentar a árvore da vida. Seja obediente até o fim e tu vai ver a arca. Mas tem que ser obediente. Então, fiel até o fim é isso. Então, quando a gente é obediente, a gente com certeza muda de nível. E entender que a nossa família física, né, tem que ser a primeira a nos respeitar como autoridade espiritual. A gente pode até não querer obedecer, mas tem que respeitar. Tem que reconhecer que você é o líder. Reconhecer e ser obediente. Entendeu? Então nós temos que entender que liberdade não é intimidade. E muitos líderes estão pecando porque ficaram tão íntimos de alguns dos seus discípulos que os discípulos perderam o respeito. Então, nós somos amigos, mas existe uma hierarquia, ela tem que ser obedecida. E eu até estava falando isso lá, falando na hora do almoço, falando com as irmãs que sentaram para almoçar com a gente. O Senhor olha para mim e para você assim, linear. Ele não olha assim. Eu não sou maior que você é maior que eu. Ele olha linear. Todos somos iguais. Mas espiritualmente existe um nível diferente de cada um. Como eu falo aqui, o nível de autoridade é dado. Quem é muito é dado, muito é cobrado, né? Então, vai ser dado um nível de autoridade, você vai ter. E as pessoas têm que aprender a olhar para isso e te respeitar. Então, se não te respeita, não serve para andar contigo. Aí tem pessoas que falam assim, mas o irmãozinho estava aqui na igreja, foi embora. Estou triste porque ele foi embora. Não fica triste não. Deus tirou da tua vida porque não servia para andar contigo. Deus tirou da tua comunhão porque não servia para andar contigo. Então a irmã falou, eu emprestei R$100 para o irmão não me pagou, fui cobrar, ele ficou com raiva de mim e foi embora. Ele não foi embora não, o Senhor tirou ele da tua vida. Você é pedra de teu preço. Então as pessoas que não servem para andar conosco, o Eterno tira. Se a gente vem em comunhão com ele, ele vai tirar. Não precisa ser expulsado, não, ele tira. Tem uns que a gente tem que mandar embora mesmo, que é enviado do cão, mas a maioria o Senhor tira. Então não se preocupe, não aconteceu nada. Gazum Metová, é tudo para o bem. É tudo para o bem daquele que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, entender que liberdade não é intimidade. Eu dei um exemplo aqui, um irmão uma vez chegou lá na igreja e falou, ele tocava lá e, ô Jorge, vem cá. Dentro da igreja, a igreja cheia. Fui lá numa boa, falei com ele. Ele falou que queria. Quando eu cheguei pertinho dele, falei assim, no final do culto eu quero falar contigo. Acabou o culto, eu chamei ele no culto e falei assim, você me chamou Jorge publicamente na frente de todo mundo. Na realidade meu nome é Jorge, mas eu quero te explicar uma coisa. Nós jogamos bola junto, a gente faz churrasco junto. Lá fora, não tem problema de ser chamado de Jorge. Aqui é pastor Jorge. A autoridade constituída sobre a sua vida. Aquele homem, o Senhor me perdoa, em nome de Jesus. Se eu não quisesse te perdoar, tivesse vergonha, eu usava o púlpito, o microfone para falar de todo mundo. Eu estou falando com você em particular. Então, entender que, na realidade, a autoridade tem que ser constituída, tem que ser respeitada. E porque foi o Eterno que constituiu. E se o Eterno constituiu a autoridade, nós não podemos questioná-la. Não concorda? Pede para sair. Vai embora. Não tem problema nenhum. Entendeu? Você manda embora. Se não serve para andar comigo, eu mando embora. Quem nós juntos, vai. Então, quem não é por nós, é contra nós. E vai por nós. A gente pode usar um monte de versículo, mas fica com medo. Fica com medo, às vezes, de mandar embora, porque o cara dá um dízimo bom, dá uma oferta boa. Não estou preocupado com o dízimo e oferta. Entendeu? A irmã me chamou, eu também me deixava na minha igreja, falou, quanto o senhor cobra? Eu falei, não cobro nada. Mas eu quero me abençoar, tudo bem. Só que eu não sou nada contra me abençoar, não. E diz que a palavra é quem ensina, quem ministra, tem digno de dupla honra, né?
estava faltando digno, a dupla honra, lembrava, digno de dupla honra. Então, não, você tem que honrar a tua liderança, tem que abençoar, entendeu? Eu dei exemplo aqui, nós fomos lá em Bangu, orando, e pediu para orar pelos irmãos, e assim, o músico estava tocando lá, e ninguém orou pelo cara, ele não saiu porque ele estava tocando, ele não saiu nem para orar. Chamou para orar, ele nem foi porque ele estava tocando, chamou ele atrás dele, eu toquei pertinho daqui, orei por ele, abençoei ele, em nome de Jesus, quando me largou o instrumento, começou a chorar, abraçado comigo, acabou aí. Ele pegou o instrumento e continuou tocando. No dia seguinte, no domingo, que era o último dia do encontro, quando acabou tudo, aquele homem veio na minha direção e falou assim: Pai do Senhor, pai, eu queria lhe agradecer. Eu falei: agradecer por quê? Eu estava precisando daquele abraço. Eu estava precisando do Senhor. Eu estava precisando que alguém fosse lá, mas eu estava tocando, ninguém foi lá. O Senhor foi lá e me abraçou. O homem falou assim: eu queria lhe honrar. Eu posso lhe honrar? Eu falei: pode. O homem tirou o relógio do pulso e botou no meu. Eu pedi alguma coisa? Deus honrou. Então, se você estipula preço, se tiver alguém nos escutando que faça isso, vai ouvir, você é mercenário. É o ladrão de João 10:10, que ensina trocos de vida. O Senhor se garantiu para mim, para você, que Ele vai te honrar, Ele vai cumprir a promessa, Ele vai honrar. Você tem que dar o dízimo para o teu líder, amém, glória, você tem que fazer isso. Mas entender que não faça por obrigação, faça por obediência. Faça porque você entendeu, faça por amor. Então, se aparecer alguém na tua igreja querendo cobrar, fala assim: eu conheço um maluco aí de graça. Eu chamei um pastor de Brasília para vir aqui ministrar para a gente lá em Jacarepaguá, e eu falei para ele, na cara de pau: quanto o senhor cobra? Ele falou: tudo de graça que eu recebi. Glória a Deus. Ele falou assim: eu só preciso pagar minha passagem de avião, porque eu tenho lugar para comer e para dormir. Só pagar minha passagem de avião. E não precisa me dar oferta, não. Acabou o culto, e só vi a gente chegando para ele: você queria abençoar o pastor lá? Eu falei: vai abençoar ele, não dá para mim, não dá para ele. Você pode dar para mim, eu achar que é para mim? Não, vai dar para ele. Aquilo eu me confidenciou depois: se eu estipulasse preço, era menos do que eu tinha ganho. Aleluia. Glória a Deus. Deus honrou. Então, quando você estipula o preço, você está colocando um limite para Deus. Deus, eu só quero abençoar com isso. Até você falar: até falou, mas eu queria te dar agora 1 milhão, você só quer R$500, você só vai ganhar R$500. Eu queria te dar um carro zero, quer andar de ônibus, problema não. Então o Eterno que tem sempre, então não estipule as coisas. Fala: Senhor, está debaixo da tua autoridade, o Senhor que sabe, o Senhor que faz, o Senhor que manda, simplesmente obedeça. Amém, meus amados? Então o apóstolo diz que a gente acabar 11h30, são 11h30, em nome de Deus. Aprenda a ser obediente. Ele deu a hora, eu acabei na hora. Amém? Muito obrigado. Eu abençoo vocês em nome de Jesus. Princípio de obediência. Outro princípio de obediência. O culto aqui é marcado que horas? 9h30. A gente nunca começa 9h30. Vamos começar a aprender, já começar o culto 9h30 em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Entenderam tudo? Tem uma pergunta a fazer? Então entenderam tudo, né? Suponho que sim, né? Amém. Irmãos, domingo que vem é a nossa ceia, né? O dia 7 de setembro. Eu espero que ninguém aqui da igreja vá para a manifestação em nenhum lugar nenhum. A igreja aqui, que aqui vocês têm certeza que não vão ser presos pelo Xandão. Então, vai ser a ceia e vai ser um culto especial, porque também é aquele aniversário que se faz anualmente pela Efigênia, né? Pela Boa Efigênia. Vai estar toda a família dela aí, vai descer o pessoal de Petrópolis também. Vamos fazer um culto especial aqui. A Eliane vai bancar um almoço para todo mundo, que ela falou. Ela será a oferta dela. Vamos
está aqui na igreja e nesse domingo, então nós vamos estar ministrando o terceiro estudo das finanças, né? Estamos ensinando aqui e eu estou sempre advertindo, não adianta nada você ouvir uma palavra e não agarrar essa palavra, e não praticar essa palavra. Eu olhei até aqui que nós tínhamos feito o início do ato profético aqui na igreja, e vocês terminariam na casa de vocês, fazendo aquela busca e revelação de Deus a respeito da sua descendência, da sua genealogia, onde alguém cometeu um erro para você pedir perdão e consertar a sua vida. E eu tenho certeza que quem fez está se dando bem. Amém. Nós tivemos uma pessoa aí, que eu não vou falar o nome, porque está o público aqui, depois ele pode ficar chateada comigo, mas uma pessoa que sofreu um golpe no Pix, R$3.000. E ficou chateado e tal, foi lá no banco, reclamou, lá no banco, a senhora fez, o banco não tem culpa nenhuma. Mas a gente pode tentar ver quem foi que ligou. Só que o telefone é sempre falso, né? Ninguém nunca pega. Vem registro lá e tal. Ficou chateado, estava tendo de crédito para a despesa dela. Mas ela tinha uma aplicação no banco. Essa aplicação que ela fez, uma aplicação alta, foi perdendo, só perdendo. De R$10.000, chegou uma hora que ela só tinha 200 da aplicação que fez. E você sabe que quem aplica é assim mesmo. Ela está lá embaixo, ela que só aplica assim, né? Aí depois desse dia nós fizemos uma oração lá com ela, e ela até deu uma premissa para mim, e disse: agora vai dar certo. De repente, a aplicação começou a subir de novo, subiu, em menos de uma semana ela estava em R$7.000 e tantos. Tem um ditado no mundo, não está na Bíblia, né? Ou se está na Bíblia, está de forma diferente, mas eu sempre escutei isso, minha mãe sempre falava isso: mais tem Deus para dar do que o diabo para levar. Quando o inimigo faz uma coisa dessa, Deus está sempre pronto para nos abençoar. Eu estou sempre observando, ele está subindo. E por esses dias, o nosso aplicador, que faz as aplicações para a gente, trabalha no negócio de finanças aí, nessas bolsas de valores, ele me ligou e disse assim: não se espanta não, mas vai ter um evento aqui em Sorocaba, no mês de setembro, e quase todo mundo é investidor dessa moeda. Então, vai dar um pique muito grande. Ele falou assim: se por acaso a moeda, porque a moeda está 0,08 centavos, se essa moeda chegar a R$1, ela vai botar a mão em R$100.000. Caramba, que coisa, né? Se eu vou orar porque você me dá o dízimo, então eu estou pensando nesse dízimo já. Mas por quê? Ela fez o que eu falei, entendeu? E outros mais fizeram, e outros lugares também. Eu tenho certeza que se você crê, você vai. A palavra, quando ela é ministrada, o ministrador, aquele que fala a palavra, ele não vai fazer milagre. Se entregou a palavra na sua mão, você tem a palavra, a sabedoria, o caminho, faz você o milagre. Você tem que fazer, você tem que entender. No dia que o centurião, o capitão romano lá, pediu a Jesus para curar o servo dele, o empregado dele, Jesus começou a caminhar para a casa dele, ele deu uma paradinha assim, disse assim: olha, vou falar uma coisa para o senhor, eu sou militar, eu também tenho homens que me obedecem. Se eu digo vai, eles vão. Se eu digo vem, eles vêm. Então eu sei o que é autoridade, isso foi ministrado aqui. Então eu sei, aí ele disse: eu sei que o senhor tem autoridade para se der uma palavra aqui mesmo, você fica curado. Aí, então por que eu vou lá então? Então ele está curado, após o ele está curado. A tua fé, a fé que ele teve, olha que coisa interessante, a fé que ele teve, em quê? Em Jesus como Salvador? Não. Ele fez Jesus como autoridade. Eu reconheço o Senhor como autoridade, o Senhor tem autoridade, eu creio que a sua autoridade funciona. Se liberar a palavra, fica curado. Ele liberou a palavra, ficou curado. Então, muitas vezes, irmão, esse negócio de obediência, desobediência, está ligado justamente a essa questão. Conforme a gente falou aqui, tem gente aí, agora não ouço mais tanto isso, mas antigamente eu ouvia muito falar, certas pessoas na igreja, pessoas soberbas, né? Que porque oram muito, oram mais do que os outros, acham que ele está por cima da carne seca. E não é bem assim que funciona o negócio. Você pode passar 24 horas orando e só falando bobagem para Deus, repetindo a oração, repetindo Deus, como se Deus não tivesse prestado atenção. Você falou uma vez, ele já ouviu. Então as pessoas falavam assim: eu não obedeço a homem nenhum, só obedeço ao Espírito Santo. Uma pessoa que fala um negócio desse, não está obedecendo ao Espírito Santo, nem a Deus, nem a ninguém. Porque assim, vocês
pastores, vocês apóstolos, meu marido, não sei o quê, vocês não mandam em mim, vocês não falam nada para mim, eu estou por cima de vocês, só obedeço ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, sabe a resposta que ele dá? Você quer que fala para uma pessoa dessa? Fala assim, estou fora. Você não vai comigo não. Você tem que obedecer. Por quê, irmãos? Uma das maneiras de Deus testar a nossa obediência não é você obedecer a Ele. Ele vai botar uma pessoa para mandar em você para ver se você vai obedecer. Entendeu? Para ver se você vai aceitar aquela palavra ou não vai aceitar. E aí você não aceita e não sabe que às vezes aquela pessoa que está mandando você foi mandada por Ele para fazer isso. Nós precisamos entender essas coisas, que é uma coisa tão simples. Você na sua casa, quando nasceu, quando você era criancinha, ali você começou um processo de obediência. Você tinha um pai e uma mãe que falavam contigo. Ah, você pequenininho, não vai reagir, não vai bater ninguém, você vai obedecendo. Tem filhos que quando crescem passam a desobedecer, é a escolha dele. E filho de desobediência, que a Bíblia diz, se não honra pai e mãe, não vai bem nessa vida, os teus dias não vão se prolongar na terra. Então, no reino de Deus, obediência é fundamental, entendeu? Sem obediência não consegue nada. Está escrito isso lá em Deuteronômio, né? Se você ouvir atentamente, prestar atenção e ouvir essas palavras, cumprir todos os mandamentos de Deus, certamente essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí tem mais de 28 bênçãos enumeradas. Mais de 28 bênçãos, todas aquelas bênçãos estão garantidas. Irmão, não é sorte não. Deus falou, Ele não volta atrás. Se Ele falou que você vai ganhar, se você obedecer, você vai ganhar mesmo. Não tem problema não. Não depende só, não depende de nada, depende só de você obedecer. Eu não estou nem falando de frente, de obediência. Obedeceu, você faz. Então, e recebe a bênção. Às vezes ela vai correr atrás de você. Agora, se você faz o contrário, não obedece e rebelde, o capítulo seguinte fala o seguinte: certamente que essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Então é uma coisa simples a gente entender, né? Então, domingo, vamos fazer um trabalho expresso aqui. Vamos ver se a gente chega cedo aqui, para a gente começar um trabalho cedo, porque vai ter muita gente aí, e fazer a festa da Efigênia também, e ouvir a palavra que eu vou ministrar sobre a continuação, já do 3º capítulo do estudo sobre finanças, né? Eu quero que vocês fiquem bastante ricos, bastante dinheiro mesmo, principalmente estão fiéis no dia das primícias, que vocês tenham muito dinheiro para investir nessa igreja, porque a gente quer fazer muita coisa aqui. Outro detalhe, continue orando, irmãos, pelo processo que a gente tem contra a água do rio, porque nós estamos movimentando o processo. Ganhamos a primeira parte e eles não cumpriram o que a juíza falou. E a juíza determinou que se eles não cumprissem, eles seriam multados não sei quanto por dia lá. E eles não fizeram nada. Então a advogada entrou agora pedindo a execução do que eles não deram na primeira, e também já fazia, e a juíza mandou anular as contas. E eles continuaram cobrando. Agora estão aplicando um golpe aí, porque eu acho que eles descobriram, não deve ter desconfiado, deve ter notado, que a água diminuiu. Porque o Genival fez um trabalho aí e ele cortou a água de todo mundo do prédio. Então aqui a água aqui é só nossa. Então, como a igreja funciona praticamente uma vez por semana, então não tem tanta água mais assim, nem ninguém vem para cá tomar banho, né? Então, quer dizer, diminuiu bastante, né? Então eles agora estão desconfiados que alguém fez um gatilho que um gato aqui e querem examinar. Aí disseram eles no papel que está aqui no meu bolso, que eles vieram 2 vezes e nós nos recusamos a deixar eles entrarem. Aí começou a mentirada, né? Do funcionário que veio. Mas então, vou meter isso aqui no processo também. Então, tem que marcar o horário para chegar aqui, para alguém abrir mesmo, para eles verem onde é que tem gato aqui. Aqui não tem gato, só tem água agora, está aqui. E outra coisa, o Genival fecha a água. Quando a gente vai embora, ele fecha a água, não é isso? Aí soaram enquanto tem fundo novamente. Então, o que ele está fazendo para economizar todo jeito. Como diminuiu muito, eles agora estão invocados com a gente. Diminuiu, fizeram gato. Nós queremos saber onde está o gato. Tem gato por aqui não. Tá vendo? No dia que eles marcarem comigo, vierem aqui, eu vou arranjar um gato, eu vou estar lá atrás. Eu achar um gato, eu tenho um gato aqui no banheiro, vou levar para vocês. É um gato, entendeu? Porque é provocação isso é Satanás. Então eu quero que a igreja ore por isso. Ore por isso. Até porque, irmão, se a gente ganhar o dinheiro que eles sejam ganhar, pai, nós vamos pedir danos morais agora. Pedir danos morais e vamos ferrar mesmo ele do jeito que vier. Se entrar uma graninha extra aí, dá para a gente fazer o ponto aqui que está tentando melhorar, dá para fazer lá atrás, as coisas que tem que fazer, dá para fazer um montão de coisa aqui, entendeu? Já pode ser, o que vem com maldição vai virar uma bênção.
Amém? Mas vamos orar, porque todo mundo orando para a gente não ter problema com essa história aí. Amém? Bem, outra coisa, a pastora Cris vai estar aqui no fim de semana. Ela queria fazer uma reunião com as irmãs no sábado, às 16 horas, né? Ela está pedindo que as irmãs puderem vir aqui na igreja. Ela tem alguma coisa para falar com as irmãs no dia 16, no sábado, às 16 horas. Então, reunião de mulheres aqui, né? O Genival também deu uma ideia aí, que eu aprovei a ideia dele. Ele quer fazer um culto aqui uma vez por mês, né? Um culto de homens. Há homem aqui dentro da igreja, sábado, né? Também não, é isso que eu falo para vocês. A gente tem que apoiar esses projetos, essas sugestões de quem quer trabalhar, para a gente apoiar. Então as mulheres vêm no sábado à tarde, aí o Genival depois vai falar que a gente vai fazer o culto. Nós estamos vamos ter aqui uma guerra de mulheres contra homens. Vamos ver quem vai botar mais gente na igreja. Domingo que vem, quando acabar o culto, vai ter reunião com todos os líderes do departamento. Domingo que vem, quando terminar o culto, vai ter uma reunião com os líderes de departamento, que eles foram eleitos, nós não lembro no começo do ano, né? E bater outra conversa, por isso que não tem que estar reunido para acertar essas coisas todas. Amém? Glória a Deus, aleluia. A pastora Raimundo e o Genival vai também? A pastora Raimundo e o Genival, eles vão viajar para Belo Horizonte, né? Eles vão para Belo Horizonte, porque eles são nordestinos e parece que a família vai se reunir lá em Belo Horizonte, né? Então sabe como é que é? Quando a família se reúne, tem que juntar todo mundo e vai ser aquela farra, né? Enquanto nós estamos aqui adorando o Senhor, ele e o Genival estão na farra. Vai Belo Horizonte. Mas a Mena vai visitar os parentes que não vê há muitos anos, né? Alguma parte sim. Uma parte da família é grande, toda a família nordestina é grande, né? Então uma parte da família, então eles vão estar aqui, mas... Aniversário da minha irmã mais velha. Amém. Deus te abençoe e vai nessa tua viagem. Nós estaremos te abençoando em nome de Jesus. Amém? Tá certo. A senhora vai viajar também? Vai para onde? Se você for. Amados, somente para relembrar que no próximo domingo de Santa Ceia do Senhor, que é sempre o primeiro domingo de cada mês, nós, Rema Pleno Louvor, é o grupo nosso de mulheres, né, do Rema, estaremos cantando aqui na igreja, domingo de ceia. O apóstolo está avisado já faz uns 2, 3 meses antes, né, sempre apoiando o nosso trabalho. E nós estaremos então no domingo de ceia, aliás, será todas as ceias, a não ser que haja algum impedimento que ele vai e fale, né? Estaremos juntas, cantando e com as camisetas todas iguais. Nós postamos no grupo esse material, né? E eu creio que vai ser o início de grandes bênçãos que o Senhor trará na rede de mulheres apostólicas. Amém, amadas? Vai ser uma bênção, vai ser tremendo. Né, irmão Cláudio? Vai filmar a gente, né? Amém, Deus abençoe. Hoje não é mulher não. É para filmar. Para filmar. Amém. A dona Marília também, né? Sabe como é que é, né? Doida para casar, né? Vai viajar para o Mato Grosso amanhã, irmãos. Também não vai estar aqui domingo, né? Eu não sei o que ela vai arranjar lá, mas eu vou mandar vigiar ela. Vai ela junto com a Marília e o Carlinhos amanhã. Mas vamos orar por ela. Vem cá, deixa eu orar logo com você. Vem cá, abre cá, Raimundo, também para eu orar por você também. Vai te orar pela viagem de vocês aqui. Vamos ficar de pé. Daqui a pouco está tirando a nossa oferta, nossos dízimos. Glória a Deus, aleluia. Vou mandar um agente secreto atrás dela para vigiar e filmar ela para mim. Levante suas mãos para cá. Senhor nosso Deus, Tu és maravilhoso, Pai querido, e aqui estão os teus servos aclamados que vão viajar para outros lugares, outras cidades, outros estados. Eu quero te pedir, Senhor amado, para ler as tuas mãos sobre eles nessa viagem, que os teus maravilhos, Senhor amado, os teus anjos que trabalham conosco aqui na terra, possam escoltar a Dona Maria até Mato Grosso, o Genival e a Raimundo, sua filha, até Belo Horizonte, trazendo
levando bem e trazendo bem também de volta para o amado, com toda a proteção, com toda a segurança. Que viagem debaixo da tua bênção, meu Senhor amado, e que essa viagem na vida deles também se torne uma bênção. Torne algo especial, Pai querido, para que tenhamos sido glorificados e nós daremos toda a honra e toda a glória por isso, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos à nossa oferta, dízimo, primícia. Tu tem que entrar hoje ao Senhor. Está na bênção mesmo, cadê o envelope? Quem vai dar dízimo do Pix? E vamos lá, porque está na hora da gente encerrar. Então, pode sair aqui sem falar comigo. Amém? Minha secretária para assuntos aleatórios. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Eterno. O Pix aí. Isso tudo chega de dar Pix. Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graça nesta hora. Apresentamos envelopes ao Pai amado com a nossa oferta, dízimos e primícias, pedindo a Ti, Pai amado, que a Tua graça, Teu amor e a Tua bondade venham sobre nós. Haja prosperidade nessa igreja, Pai amado. Conserta aquilo que necessita ser consertado nas nossas vidas, aquilo que nos prejudicou no passado, Pai amado, onde alguma coisa deu errado e o Teu nome foi desonrado e nós estamos pagando até hoje a situação. Nós pedimos perdão a Ti, Pai querido, porque queremos ver o João 10:10. Eu vim para que tenham a vida e a vida em abundância. Eu quero que todos sejam abundantes nessa igreja, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Rei e Senhor. Amém. Pode trazer e entregar aqui suas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos tirar um louvor até, irmãos, em nome de Jesus. Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue me derramou de grande amor.
Bendito seja o nome do Senhor. Estamos encerrando nosso culto, mas eu queria que o Adão viesse aqui na frente, porque o Adão amanhã está fazendo aniversário. Obrigado, irmão. Vamos comemorar antecipadamente seu aniversário. Glória a Deus, aleluia. Amanhã? Bom, amanhã, chega aqui. Levante a mão, vamos orar por ele. 70? 79? Daqui a 3 anos eu espero. Me espero os 79, para os 89. Me espero lá que Fazer junto. Fazer junto, comemorar junto, né? Amém. Senhor nosso Deus, nós oramos pelo teu filho que aqui está, Pai querido, que com alegria, Senhor amado, com saúde, vivendo na tua presença, Pai amado, vai completar seu aniversário amanhã. E nós antecipadamente já mostramos a nossa gratidão a Ti, Pai amado, pelo aniversário dele, pela data natalícia dele, Pai querido, te pedimos que conceda saúde, graça, misericórdia, bondade, para que ele possa continuar a Tua presença, exaltando, te glorificando, Pai amado. Eu sei, Pai amado, que é teu servo, é teu filho, que tens cuidado dele, e certamente vai continuar cuidando, Pai querido. E por isso é que nós abençoamos a vida dele nesta hora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Parabéns para você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bem, irmãos, estamos encerrando. Obrigado. Parabéns. Glória a Deus, estamos encerrando então. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aí. Esperamos vocês comigo novamente aqui para a ceia. E esse mês é um mês, vai ser um mês de bastante trabalho para a gente. Nós temos trabalho hoje, eu estou na Tijuca à noite. Que hora o culto leva? 6 horas. Hoje vai ser programado para 6 horas. 6 horas. 6 horas está acabando. O Flamengo vai jogar no Maracanã? É, no Maracanã. Tem 4 para Nunca vou entrar ali. Vamos dar um jeito. Bota o estacionamento funciona hoje lá, não? Tá bombado aquilo ali. Tá bombando. Passa lá agora, essa reserva vai. Mas na hora que o senhor for passar, o senhor desce, vem pela Praça Bandeira e pega logo ali, né? Também o pessoal vai embora. Apesar que tem também o vestibular, né? Enem. Agora é 1 hora. Mas eu chego lá, mas eu vou de avião para de paraquedas em cima da igreja. Qualquer coisa aqui, pega aí em algum lugar. A tua rua está cheia. Amém. Vamos iniciar nosso culto em nome do Senhor Jesus. Que poderoso amor de Deus, a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a perfeita comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e todo sempre. Amém. Porque Deus